Bom, Mauro, dando continuidade às perguntas sobre o livro Sementes Lúdicas, hoje eu queria começar com o capítulo A Espiritualidade e a Saúde Psíquica. Nesse capítulo, você traz o caminho que você foi percorrendo nas casas espirituais e que nesse caminho você percebeu a importância de uma prática espiritual que também celebrasse o papel do ego. Uma reunião da experiência do sagrado com o trabalho da construção da individualidade. A gente pode dizer que essa reunião ela está dentro da sua proposição com a reunião de cura e criação? Sim, sim, com certeza. Esses termos eles dialogam, né? É, a produção de a noção de indivíduo ela é algo recente na história da humanidade, né? E principalmente o que seria essa valorização da subjetividade, isso é a partir da modernidade para cá, né? O privilégio do eu, a centralidade do eu, né? E toda uma esfera de poder pessoal que principalmente no Ocidente começou a ser cada vez mais estimulada, né? Então existiram mudanças muito profundas, aconteceram mudanças muito profundas recentemente, né? Na maneira como nós nos conduzimos, a maneira como nós nos produzimos, a maneira como nós nos reconhecemos. Também não só estabelecemos os nossos sensos de si mesmo, e também como produzimos uma espécie de satisfação pessoal e também contemplamos o bem comum. Então, são muitos movimentos que ocorreram em muitos campos, né, do que seria o pensamento da consciência. Tá? Então, existe, né, uma espécie de noção arcaica de uma espécie de dualismo ou oposição entre o espírito e a matéria, né? E o que a gente percebeu é que, olhando para o passado da experiência humana, até mesmo o passado recente do Ocidente, você tinha uma espécie de centralidade de Deus, né? E uma espécie de estrutura de obediência na forma de dogmas religiosos, sim? E era uma espécie de unificação era o que servia a todos, então isso prestava para nos reunir, né? A gente fez todo um movimento drástico em direção à ciência, ela foi se tornando cada vez mais penetrante no nosso cotidiano, inclusive sendo assimilada na relação íntima através dos apetrechos, né, que se tornaram interfaces muito próximas de nós, de relação de um consigo, de relação de um com o outro, né? E, de uma certa forma, saiu Deus da centralidade e entrou o eu, né? Isso não é uma troca banal, né? Até pouco tempo, Deus era o centro, né? O homem era uma repercussão disso. Hoje em dia, de fato, a gente tem uma experiência de centralidade do eu, né? E a gente valoriza muito uma concretização mais próximo de nós, mais imediato, e mais pautado por um prazer também mais aproximado de nós, o nosso senso de satisfação. E quando você fala de espiritualidade, ou mesmo das religiões, você estava falando de pensamentos longevos, de coisas imensas, né, de se colocar à frente ao existir, né, e elaborações sobre a origem e sobre a destinação, né. Uma das críticas de muitos autores, é uma crítica que eu faço também, né, eu até vou falar isso hoje sobre narcisismo, né, mas de fato a gente tem uma cultura de entretenimento, uma sociedade de euforia, tem uma série de termos que vão endereçar isso, né? E de uma certa forma, sim, a gente instituiu uma subjetividade muito pautada por um narcisismo, o que é muito um culto da imagem ou culto da autoimagem. Então, houve uma perda imensa do que seria, né, o que o indivíduo abocanhou do que seriam antes esferas de investimento, pensamento, dedicação de esforços de contemplação simbólica ou esforço espiritual. Então, há, de uma certa forma, perda, né, de pensamento ou do esforço que caracterizava uma prática espiritual, e as espiritualidades elas acabaram se tornando muito mais espécies de dinâmicas adereços do cuidado na forma de mitigar tensões, no sentido de apaziguar a angústia do que significa existir, ou estimular em outros sentidos, ou seja, enquanto capturadas muito enquanto esferas do bem-estar pessoal. Sim? Então, houve uma espécie de esvaziamento de contextos maiores e dos sujeitos que operavam na psique, na organização e na proposição desses pensamentos expostos,
e tudo na centralidade do eu. Eu percebo que o eu ficou sobrecarregado com isso. E, de uma certa forma, ele opera, né? É, sobrecarregado, ele adoece, né? Eu trabalho no sentido de cura e criação exatamente para diferenciar o que seriam esses esforços e evidenciar por método de um fenômeno sensível que a gente aborda no até como essas cargas, né, de potência, cargas de afeto, podem se distribuir com maior justiça entre aquilo que é da singularidade por conta disso está pautado pelo processo de diferenciação e aquilo que seria no contexto até que a gente chama o campo de semelhança. Então não está pautado, né, por nenhum tipo de demarcação da diferença. Sim? O pensamento do espírito seria um pensamento que dialoga com esse senso de participação que caracteriza o reconhecimento da semelhança, o outro enquanto um semelhante, né? Agora, isso não é diferente do que a gente chama de igualdade. Então, não seria o fato de nós dois torcermos do mesmo time, ou nós dois morarmos na mesma cidade, né? Ou gostarmos do mesmo artista. Sim? Isso fala de algo que é muito drástico para o ego, que valoriza a sua diferenciação, né, a predileção de suas escolhas, a seletividade, né, que o conduz aos emblemas e temas de sua própria vida, que a gente persegue diariamente, né, o que seria um despir-se, uma nudez frente àquilo que fundamentalmente ou essencialmente nos é comum. E aí você vai encontrar o corpo, né, e a dimensão de possibilidades de vir a ser inconsciente do próprio ser humano, né? Eu contemplo que a prática espiritual é uma espécie de interesse pela profundidade do existir. E ela deve se dar uma espécie de acordar ou participação da consciência nessas múltiplas perspectivas, desde aquelas que são mais pautadas pela singularidade, navegando na predileção das suas escolhas, porém estabelecendo um diálogo em como isso se sustenta e também como isso repercute nessas camadas mais profundas, tanto internas, né, íntimas, da relação curativa do eu com seu corpo, sua saúde, seu inconsciente, sua ancestralidade, né, outros sujeitos, né, como também repercute no entorno, já que ser humano é, de uma certa forma, ser em relação, é ser em sociedade. Então, há uma repercussão para o entorno também nesses nós espacializados em vínculo, né? Então, a Aletheia não vê uma dualidade, uma oposição, não há uma escolha entre a matéria e o espírito, ou entre o eu e o espírito, você poderia colocar assim. Porque hoje em dia o eu está muito pautado pelo que seria, nesse imediatismo do prazer, do reconhecimento de si, a concretização máxima, uma espécie de senso de propriedade. É um jargão que a gente usa muito nos estudos da psique. O eu acaba sendo muito pautado por um senso de propriedade, o se apropriar de si, né? Por trás disso tem a posse, né? E a posse é um contexto do ter, né? A gente, entre o ser e o ter, né? Uma situação bobinha, mas ela se presta para isso. Uma outra coisa que aconteceu muito forte, bem recentemente mesmo, sabe? Acho que até a gente, no nosso tempo de vida, que foi uma espécie de abandono do pensamento do ser em benefício do esforço do parecer, né? E isso também está bem colocado. Então, a espiritualidade também sofre muito do que seria uma espécie de estética esvaziada de ética, né? Ou estética esvaziada do que seria a consequencialidade da gravidade do viver e os pesos incorporados, né? Que ocasionam sensações densas, muitas vezes, né? A partir disso, né? Eu estimulo que toda pessoa que se interessa pela proposta do Aletheia, que ela se interesse por essas perguntas graves, que são perguntas clássicas do campo da consciência, e nisso ela vai ter um agravamento, ela vai ser onerada com um esforço maior, porque na minha visão, isso é uma visão minha, tá? A individualidade ela não é um sentido, ela é um meio. Então, na minha visão, não cabe, né? Ela de uma certa forma, ela não se presta para esse sentido, ela se presta mais como um meio, né? Que articula na proximidade desse eu e na vinculação com os próximos afetivos, né? Essas perguntas mais graves, e há uma infinidade de maneiras de se produzir isso, né? Um campo de criação, verdadeiramente. Então, eu provoco todo praticante a desenvolver um cuidado apropriado e pertinente, né, ao que o constitui, o que ele experimenta, e também a ousar o que seria a produção de uma individualidade enquanto parte de uma solução criativa para o problema do existir. E nisso ele serve, nisso ele evidencia a riqueza do humano. Então, seria uma relação cura e criação que também dialoga com essa questão fundamental entre uma possível dualidade ou dicotomia, né, por conta disso pode emergir para uma dicotomia entre o que seria o pensamento do eu
e a produção de individualidade e um pensamento da dedicação a uma espiritualidade. Então é necessário sanar, né, essas oposições. Então, na proposta do Althea, a individualidade é parte do caminho do espírito, não há uma oposição, não há uma escolha entre uma coisa e outra. Um ponto que o Althea também sana por ter uma espécie de esforço de recuperação da centralidade do corpo, por conta do exercício de semelhança que eu acabei de falar, né? É que a gente não aborda a transcendência enquanto um outro mundo, um outro lugar, ou seja, enquanto o pós-morte. O espírito até é uma articulação de entrega à presença. É um reconhecimento da intensidade que é estar vivo, é uma abertura de todos os sujeitos de consciência, partindo do eu, para essa intensidade do que é estar vivo, suportado por esse velho ancião que é o corpo humano. Então, a espiritualidade não é de fato um estar interessado por quem você é no mérito do que acontece nos seus encontros, é esse humano que a gente se interessa, é essa natureza que prospera através dos frutos de psique. Então, a proposta espiritual da ideia é sanar as distâncias, né, da busca, em vez do que seria uma expressão integrada, né, desse mesmo que nos constitui, tanto enquanto singularidade, tanto enquanto totalidade. A totalidade com muitas aspas, já, porque quando eu falo totalidade, de fato, eu estou falando de algo que é indemarcável. Não até precisa ser deixado indemarcável, né, porque o que se aproxima de uma noção de totalidade, que é um campo tradicional de pensamento de Deus ou do Espírito, né, que seja, né, nós até chamamos de desconhecido. E o desconhecido tem como característica, de uma certa forma, um aspecto incontornável. Né? Tá. Nesse capítulo, você conta um episódio que eu gosto muito, que é o do refeitório, né? De você ter feito o prato de feijão e ter deixado cair de propósito. É, é essa experiência de criar o cenário que você evita, né? Qual é a importância da gente se engajar na construção desses cenários das próprias dificuldades e o que isso provoca? Isso traz o poder de escolha, o engendrar a dificuldade. Né? Uma parte das dificuldades não é um poder de escolha, é aquilo que de fato opera no cerceamento da escolha. Então, quando você propositalmente, quando você propõe a dificuldade, a escolha está dentro dela, e a escolha é o artigo central do processo de diferenciação. Esse exemplo é o exemplo mais light que eu pude dar, porque os exemplos mais graves eu não tive a coragem de colocar no livro. Eu já me propus coisas muito sérias e graves e consequenciais que foram arquiteturas de cenários de sombra. Mas sim, tem a ver com trazer a escolha, né? E o papel da consciência na elaboração da própria dificuldade. Então, na maior parte da dificuldade é evitada, né? E por conta disso é uma articulação de um agente inconsciente, de uma articulação inconsciente. A escolha é o atributo central da consciência. Então você bota a escolha dentro, né? Aí é bom porque, obviamente, você vai enfrentar vergonha, desembaraço, né? Julgamentos seus e dos outros, né? Mas aí, de fato, você no final, a minha visão, você pratica isso, você consegue rir de si mesmo. E aí você percebe como muito é a grande autoimportância infantil e como ela gera o que a gente chama de discurso meto. Porque para pensar, enfim, a dificuldade acontece não por mérito da escolha, por mérito da escolha. Então, é melhor fazer por mérito da escolha. Então, a proposta central da LT é não evitar a dificuldade, mas endereçá-la. Isso é uma estratégia de integração em sombra e endereçar as dificuldades. Então, você se coloca, de fato, exposto e disponível a engendrar aquilo que normalmente você evitaria a todo custo. Tá. Eu vou para o próximo capítulo, que é o ensino, a experiência e os lugares de afeto. Nesse capítulo você fala muito do seu processo de educação e do como você sentiu a escola como uma violência para você, né? E da adequação social. Eu queria te perguntar se foi a sua experiência na escola que te fez perceber e refletir sobre como o processo de educação pode ser violento. Foi o lugar, enquanto criança, onde eu percebi mesmo. E eu posso dizer, enquanto criança, eu já tinha essa percepção enquanto criança, né? Na medida em que eu fui me interessando mais, amadurecendo, tendo mais recursos, né? Eu pude perceber que, obviamente, já estava instaurado antes na própria educação parental.
mas a minha percepção primeira aconteceu na escola, né? A minha escola, especialmente, ela era muito pautada para o pensamento científico e muito rigorosa nesse sentido. Tipo, a carga de exatas era imensa e a carga de humanas era minúscula. Então, para mim, foi um sofrimento tremendo, né? E não tinha um olhar para o papel da sensibilidade, nada voltado para o corpo, basicamente, né? A única coisa que tinha na educação física eu fazia a questão de esculachar a educação física, tive vários problemas com o professor por conta disso. Então, na escola, de fato, foi onde eu pensei, me incomodava, eu tive um incômodo muito grande de perceber como a técnica era violenta. Minha escola era particularmente extremamente técnica, né? Muito técnica nesse sentido. E eu percebo que a técnica ela não contempla o problema do afeto, ela uniformiza, ela aplica um modelo e meio que não contempla a reunião daquelas diferenças, no caso dos alunos. Então, eu percebi que vários aspectos da minha singularidade estavam sendo profundamente violentados, que não eram vistos. É muito fundamental do ser humano ser visto, principalmente quando é criança. A criança ela tem um anseio de ser reconhecida, ela faz mirabolâncias para isso, né? Então, é muito vital ter essa experiência e me faltava. Então, eu tinha um sofrimento psíquico de ir para a escola. Só de pensar para a escola, eu ficava profundamente angustiado. Eu me obrigava, e em alguns momentos eu fugia, ia lá para o centro do Rio de Janeiro, que é onde, de fato, eu encontrava algum tipo de sensação de organização, me produzia isso mesmo. Aqueles prédios antigos, aqueles museus, as bibliotecas, de uma certa forma, produziam isso em mim. Então, eu procurei, né, experimentar áreas e possibilidades que eu percebi que tinham um efeito de organização e produção de alimento, né? Então, a escola, para mim, foi, de fato, uma experiência extremamente violenta e, de fato, me levou a interessar no que seria o papel de um processo de educação. E o que eu percebia, no caso da minha escola, é que era formar para a economia. E eu acho que a educação deveria ser um olhar para o humano, que significa ser humano, qual é o papel do corpo, um conhecimento de si, né, que não é formar para a economia. Então, na minha época, especialmente, atualmente eu tenho alguma noção, mas não estou tão familiarizado com isso, era muito pautado em formar para a economia, sabe? E eu acho isso uma calamidade, sabe? Eu não acho que a economia deva ter privilégio, né? Estar tão adiantada no que seria a formação de um ser humano, né? A socialização de uma pessoa. Então, nada disso era contemplado, sabe? Muito esquisito isso. Eu acho que você está nessa fase onde as marcas mais profundas acontecem e você está falando, de fato, no que seria o sucesso financeiro. No final das contas, é sobre isso, sabe? Então, é o valor do trabalho, que seja o pensamento ético disso, né? E as questões filosóficas, não tinha nada, absolutamente nada disso, é uma coisa impressionante, sabe? Então, eu acho isso uma crueldade. Com uma criança, eu percebia outros do meu convívio também sofrendo com isso, deram lá as suas soluções, alguns até ainda têm convívio e converso sobre isso, né? Mas eu considero que o ensino ele pode ser muito massacrante quando ele não estimula um conhecimento de si, né? De si mesmo. Acredito que a infância e a educação devem se prestar para familiarizar, né, o indivíduo com a base de suas qualidades e estimular as suas características. Mas se o modelo predomina, o sentido é tão fixado, né, muita coisa é não vista e isso produz uma série de sofrimentos. A minha estratégia foi me rebelar. E nossa, quando eu me rebelo, sai de baixo. Eu vou fazer, vou pintar e vou bordar. E ali eu comecei a pintar e bordar. Eu considero que foi saudável para mim. Seria melhor do que se introverter e ficar lá meio zumbi numa expiação. Então, essa foi a minha estratégia. Eu percebo que os meus crianças vão ter tendências para uma coisa e para outra. Sim. Você já tocou um pouquinho no ponto das duas próximas perguntas. Eu ia perguntar exatamente isso, assim, como é que a rebeldia trabalha para a saúde? Um bocado. Um bocado, né? Porque para você se diferenciar é um ato rebelde, né? Porque você é o articulador de uma diferença. Se é o articulador de uma diferença, ela não existe, né? E você vai ter que se embrenhar no mundo, se articular nas relações, os seus atravessamentos, estímulos e depreciações, ambos servem a vida, a verdade é essa, né? Para você poder se produzir, porque se diferenciar é se produzir, né? E você só vai saber realmente aí que está a maldição do ser humano, experimentando. Alguém falar não basta, né? A mamãe falar é bom, o papai falar que é mal, se você ficar parado aí, você está ferrado. Você não vai ter a rebeldia, né? Vou ter que experimentar uma dose desse bom e desse mal e saber no mérito da minha experiência. Então, a rebeldia, enquanto um ato de criação, é saber no mérito da experiência. E na medida em que você amadurece, o apetite
ele se investe mais no desconhecido. Por conta disso, tem muitos mais riscos, e consequências e repercussões. Mas isso, fundamentalmente, que produz o adulto. A gente vê o discurso mesmo enquanto na manutenção de uma infância afetiva. E aí você tem lá um modelo bem consolidado e você não duvida muito disso, porque produz reconhecimento de si imediato, conforto imediato, segurança imediata. Isso, para mim, é um zumbi, é a morte em vida. Né? O que me interessa é esse aspecto mercuriano, né, que é essa rebeldia que caracteriza a capacidade de criação do ser humano. Então, a criação é fundamental para uma saúde psíquica mesmo, sabe? Nós, de uma certa forma, temos uma ânsia de experimentar isso. E se a gente não dá, né, vazão para essa ânsia, não dá a experiência dela, ela se volta contra a gente, ela começa a bater na gente, o próprio inconsciente bate na consciência. Então, eu estimulo muito que os praticantes ousem nesse sentido das próprias soluções criativas para esse problema do que é existir, sabe? Desde o que é mais próximo ao eu até o que seria aquilo mais ousado frente ao que a gente chama de espírito. Então, criar, para mim, é uma necessidade, né? E isso é um ato de rebelião. Agora, não entendo a rebelião enquanto uma coisa não é guerra necessariamente, tá? Não é isso, porque a gente tem muitas coisas associadas aos termos, né? E dentro de uma espécie de vocabulário, senso comum, a rebelião é mal, né? É necessário porque é uma diferenciação parental, você se rebela, né? E aí você relativiza as estruturas do pai e vai ter uma dimensão do que seria a medida do seu apetite, para a produção do seu cuidado, para o exercício da sua disponibilidade, aí repercute todo o processo de diferenciação que faz com que você passe agora a se investir em amar o desconhecido, né? Isso tudo vem dessa capacidade rebelde. Tá? Sem rebeldia, a gente fica estagnado, e aí sim você vai ter a saúde padecendo. Ainda nesse tema da educação, eu queria te perguntar se você chegou a fazer uma reflexão de quais são os fatores que, sendo contemplados na educação, podem contribuir para não violentar a intimidade. Você diz a educação institucional, a escola mesmo, ou a educação... Isso, nesse pensamento, né, do ensino, Olha, não eu sei tenho se você algum, chegou. não foi foco do meu estudo nem de pensamento, mas eu tenho eu tive uma dose de pensamento e produzi noções em relação a isso, mas eu confesso que não foi ainda nem é o foco do meu pensamento. Eu me formei professor, eu sou formado em História da Arte, eu sou professor, eu dei aula em algumas escolas e confesso que não tenho o menor interesse em dar aula para criança. Para mim, hoje em dia, eu tive essa clareza pela própria experiência. E adultos infantis ainda me perseguem, é uma das piores coisas do mundo, sabe? Então, essa noção eu tenho uma ânsia de trocar com pessoas interessadas e com uma dose de maturidade para ter o ônus, né, de sentir o que é pensar gravemente, sabe? Então, a minha experiência meio que norteou, né, determinado aspecto da educação que não é tão correlato ao que seria o processo de socialização, né? O que acontece principalmente nessa primeira fase. Está mais voltado para o que seria agravar a consciência nas grandes perguntas. Eu me dediquei mais a esse tipo de contexto. Mas, sim, eu acredito que essa segunda esfera de socialização, que é a institucional, né? Ela precisa, primeiro, devolver um bocado de coisa para os pais ou chamar os pais à atenção do que é a esfera primária de socialização, que a família tem algo a fazer, e, de uma certa forma, o exercício parental está um pouco esvaziado e terceirizado, e bota-se muito na conta da escola, que seria um exercício de produção de cuidado e socialização do contexto familiar. Isso é uma questão forte do nosso tempo. Tá? E, por conta disso, muitas crianças estão sendo problematizadas na escola porque têm intensidades afetivas que deveriam ser organizadas no contexto familiar. E aí você tem lá um psicólogo, um psicopedagogo que vai diagnosticar um problema e vai nortear a criança para o problema, e não para as experiências afetivas que organizariam no contexto legítimo, que seria a primeira esfera familiar. Isso está bem normalizado. Está bem normalizado. Tá? E sim, eu acredito que a escola precisa produzir tem que ter um processo de consciência paralelo ao processo de conhecimento, porque você tem um sujeito se formando, né? E, na minha visão, o sujeito não se forma só por meio do conhecimento, ele se forma por provocações de consciência, porque ele é uma singularidade. E a escola deveria dar a oportunidade dessa singularidade se produzir, sendo estimulada no que a caracteriza. E aí, sim, isso muda muito o que seria uma educação de condução ao que seria uma profissão. Eu não acho que a profissão deveria estar em pensamento no primeiro plano da escola.
E também não sei até que ponto eu acho a nossa educação ainda uma coisa muito esquisita. Acho que ela precisaria ser uma coisa muito mais sensível, afetiva do que conteúdos intelectuais, por exemplo. Então, eu valorizei muito mais o que propõe experiências de amadurecimento, de conhecimento de si no afeto, desenvolvimento de recursos do se sustentar e produção de cuidado do que assimilar conhecimento, assimilar conhecimento. Eu não sei, a gente tem uma mesma época. Se eu volto para a minha educação, quanta coisa eu aprendi que, de fato, era muita coisa que não tinha que estar ali. Né? A grande verdade é essa. Não tinha que estar ali. Sabe? Então, eu acho que a gente sobrecarrega as crianças e excessivamente coloca elas numa dimensão racional, intelectual, que vai iludir um poder de soluções, e vai iludir um poder efetivo, que acaba sendo uma articulação de afastamento do papel das emoções, da centralidade do corpo, tudo que eu prezo na proposta do Eletem. Então, tem muita coisa a ser direcionada enquanto uma atenção para o processo de educação como um todo, com certeza. Uma dose de caos, uma dose de caos. Caos. A criança, na minha visão, ela precisa ter a experiência de caos. Ela tem que poder ter o caos, né? E as escolas tendem a não lidar muito bem com o caos, né? Educar não é sinônimo de sanar caos, tá? Porque a gente tem normalmente um vocabulário associado à educação é uma coisa que parece ordenada, né? Não, a experiência do caos ela é necessária, né? Para o indivíduo ser criativo. Você fala que você se deparou com, você até falou isso um pouquinho antes, né? Com a prática da higiene psíquica como limpeza da sombra. E você propõe a higiene psíquica como a renovação que vem da circulação da vitalidade. Como fica a sombra nesse processo da circulação da vitalidade? A sombra, num processo integrativo, ela se torna uma articulação daquilo que meritosamente é sombrio, é o escurecer, é o retornar, é o anoitecer, é o adormecer, é o relaxar. Isso seria uma boa articulação com a sombra. Se você tem uma condição de consciência pautada por uma justa medida, a sombra não é um problema, ela é um encaminhamento do retorno, um encaminhamento do descanso. Como a gente joga, né? Vamos lá, a gente opera no processo de indiferenciação, a nossa posição de individualidade é uma posição de finitude. Então, na casa da finitude está o sono, está tudo isso que eu acabei de relatar. Então, essa postura em oposição à finitude repercute uma série de questões de adoecimento psíquico. E sim, na produção de um volume da sombra, além do papel do medo, a sombra, né? O escuro é uma espécie de vilão original do papel do medo, a gente depende muito da visão por conta disso, né? Então, repercute uma série de injustiças, abusos, excessos, escassez, pode ir para muitos campos isso, né? Mas fundamentalmente injustiça, né? Da nossa relação com nós mesmos e com o entorno por conta disso. E a sombra acaba ganhando um volume de caos, ou seja, de potência não organizada, que vai inundando onde pode, onde consegue, né, para tentar se relacionar com você, tanto na aflição íntima quanto no tensionamento do entorno. Ela até, de fato, aborda fundamentalmente o problema da sombra, a implicação dela e a projeção dela. Muito do nosso trabalho é em torno disso, né? Porque a integração psíquica, em grande parte, é a integração do aspecto da sombra. Tá? Então, o benefício disso, da assimilação da sombra, é você começar a encontrar uma dose de genuína aceitação de si, não porque você criou uma narrativa narcísica de você é foda de uma maneira, não é disso que eu estou falando. Pelo contrário, é algo mais pautado pela humildade de ser pequeno como humano, mais entre outros do que especial. Isso é uma coisa que se percebe. Tá? E um relaxamento. A morte ela produz relaxamento. Né? Então, a sombra ela é a primeira porta para esse caminho de integração psíquica e conciliação com a condição humana e com o papel da finitude. Isso não é uma coisa pequena, é uma coisa muito grave. Então, quando a gente está, de fato, se opondo à sombra, a gente está se opondo fundamentalmente ao desconhecido, à morte, numa ilusão de poder através do aguçamento do controle que acaba nos tornando reféns e prisioneiros. Entende? Você traz também a reflexão de que as explicações infantilizam mais do que dignificam. A explicação, ela fortalece o discurso do medo?
A explicação ela tem muitos papéis, né? Esse é um dos pontos que eu abordo dela, mas a explicação tem lugares virtuosos para além disso, sem dúvida alguma. Tá? Mas a explicação ela acaba sendo, né, uma articulação muito própria do discurso medo. E nessa nossa tendência racional ou de atividade intelectual, muitas pessoas se baixam na explicação, né? O que seria uma simulação informativa de situações que às vezes são afetivas. Tem a gravidade do afeto. Muitas vezes a explicação é uma forma de evitar a implicação afetiva. E isso é o que caracteriza o discurso do medo. A gente cria um enredo subjetivo, intelectual, que eu narcisicamente revisito, me valido nisso, né? Não preciso nem partilhar. Né? E ele me serve, ele me basta. Nossa, parar aí é quase que um crime existencial. Né? Então, a explicação pode ser muito pobre no sentido de convocar ou revelar o afeto, né? Enquanto um campo de representações ela deveria ser capaz de convocar o afeto à tona, à superfície da consciência. Quando não é isso, ela é muito mais uma forma de eu ficar enredado em um lugar onde eu sei que tenho domínio e tenho poder. Né? Porque aí você sabe, nas obsessões e nas paranoias, aí, nas psicopatologias, quando uma ideia tem poder de afeto, você está ferrado. Né? A gente sabe disso. Né? Aí você pode explicar do dado, não faz a menor diferença, porque aquela desgraçada daquela ideia, ela convoca o afeto. Né? Então, a explicação ela serve muito menos do que a gente gostaria, no final das contas. Sabe? E muitas pessoas param na explicação, e você percebe que o efeito integrativo não produz a gravidade que vai gerar uma postura, né, de entrega frente à aflição afetiva. E aí fica uma distância, né? Um eu entretido com explicações que não endereça as questões afetivas e por isso não as transforma. Então, é muito mais uma maneira de evitação e gerenciamento à distância da dificuldade, uma maneira de endereçá-las. Então, uma explicação não basta, não basta, sei lá, o meu primo morreu assassinado e eu sei quem foi. Isso resolveu o quê, afetivamente? Sabe? Nada. Quanto tempo eu vou sentir de tristeza, de raiva, de vontade de matar o assassino? Tudo isso vai ser um enredo afetivo. Né? Então, isso é humano, entendeu? E se permitir essa mobilidade é muito mais interessante porque é animada, né? Do que seria uma articulação é, é, de uma pseudo-serenidade, né? Dos conceitos em harmonia. Sabe? É mais difícil, né? Produzir harmonia entre os afetos do que entre os conceitos nesse sentido. Uma perguntinha a mais. A provocação, ela vai tocar nessas cargas afetivas. A provocação vai atuar muito exatamente nisso. A pessoa ela tem a explicação e, por conta disso, ela pode revisitar lá o eterno. Né? E o meu papel é ver o quanto dessa explicação, primeiro, é pertinente ao que ela supostamente endereça e organiza o que ela endereça. Porque ela tem que ter o papel de organizar. Consciência é um trabalho de organização. Né? Essa explicação no artigo da consciência ela está submetida ao problema da organização. Então, eu vou provocar quando a explicação ou ela é pífia, no sentido de endereçar a questão, né? São as soluções secretas ou individuais, muitas vezes, né? E também, ou muitas vezes, inibidora do acesso ao pedido da necessidade, ao pedido do afeto. E aí eu tenho que começar de uma certa forma, desestabilizar a consciência que está sustentada nas explicações. Né? Para a pessoa vai ser extremamente aflitivo, né? Porque eu vou me opor à explicação, não vou reconhecê-la, isso enquanto presença consciente, porque mais importa, mais do que fala, é a consciência. Se eu estou consciente disso e presente, atento a você, isso vai ter um impacto em você. Essa intencionalidade é o que a gente mais faz. Não é até, eu posso endereçar isso por meios periféricos, falando de algo, de algum elemento do que eu identifiquei daquilo, mas você não vai atinar diretamente. Então, eu vou me infiltrando, né? Até eu perceber que seria a hora oportuna de dar uma espécie de paulada no que seria a articulação central da explicação. Mas eu tenho que ver se você está, de uma certa forma, você, por mérito da exposição ao campo, já disponível a ser convocado pelo afeto para ter aquela experiência. Geralmente, a experiência vai ser de desconstrução. Né? Porque se eu estou, né, refém de uma explicação e ela é algo, na verdade, superficial do que ela deveria endereçar, eu vou encontrar um volume aflitivo imenso. A consciência de que a explicação não dava conta. Entende?
Então, geralmente, não é uma experiência agradável, mas é muito comum eu ter que provocar exatamente isso. E é triste quando a terapia produz explicações, é uma tristeza. Não é o papel da terapia produzir explicações. É papel da terapia produzir experiências integrativas, oportunizar a chance de uma pessoa se integrar afetivamente, sabe? Eu não acho que seja. Então, a gente hipervaloriza o papel da explicação muito por conta da nossa escola, da nossa educação, do intelecto enquanto o agente central, né, e o guia de toda a nossa condução. Eu não dou meu intelecto nem essa centralidade, nem a condução do meu processo de diferenciação. Eu acho que, de fato, o ocidental ele normalizou um poder excessivo para a sua dimensão intelectual. Não me opondo a ela, ela é um produtor de maravilhas, mas a gente hipervaloriza, sim, o papel dela, principalmente no que diz respeito ao dimensionamento afetivo. Tá? Então, para produzir objetos, fazer avião voar mais rápido, carro ser mais econômico, maravilha! Agora, os conteúdos internos, dimensionamento afetivo, você precisa de uma outra capacidade, é mais um lado intuitivo, tá? Que opera nesse lugar. Tá, vou para o próximo capítulo, que é a percepção e a realidade, né? Você fala nesse capítulo que você percebeu que as dinâmicas ocultas tem dinâmicas ocultas que competem dentro de nós por autonomia, e que elas se inserem na percepção, na expressão e nas escolhas. Esses são os intermediários do medo? Muita coisa. Intermediários do medo são só alguns dos agentes, né, supostamente negativos, né, que operam nisso. Tem muita coisa competindo, né, dentro da gente. Tá? E por isso, sim, nesse sentido, o ego merece ser elogiado. Ele é de uma força psíquica tremenda. Né? Assim, o continente que ele endereça para a consciência está exercendo uma força titânica frente a coisas imensas do existir. Isso não é pouca coisa mesmo, não, sabe? E por isso ele morre de medo de sua própria profundidade, ele morre de medo do sujeito, de si mesmo enquanto outros sujeitos, ele morre de medo desconhecido, porque nós silenciosamente sabemos, né, que no final a gente exerce esse poder imenso diariamente, é próprio da força psíquica do eu, mas no final ele vai ser consumido, ele vai ser inundado, né? A gente vai ser inundado, a gente sabe disso. Né? Por isso que o ego ele vai tentar operar numa espécie de ilusão para atender isso. Né? Então, todo inconsciente está competindo fundamentalmente para atravessar você. E se você não tem o cuidado para não ser atropelado à frente, é isso, está ferrado. Está ferrado. Né? Então, como o ser humano não será aberto tanto para dentro quanto para fora, nossa, é muita coisa competindo por fluir através de nós. E tem alguns que não são competições, são simultâneos à consciência, mas a consciência não percebe. Então, tem muitos aspectos da ancestralidade que silenciosamente estão se tratando e não passam pelo eu, a consciência de eu, entende? Então, a competição é difícil, porque a gente vê a competição muito. A gente tende a ver a competição muito de uma maneira dicotômica, como seria a colaboração, e não é. A natureza é competitiva e colaborativa ao mesmo tempo. Então, como o corpo e a psique são partes da natureza, também são dimensões competitivas e colaborativas, sabe? Então, tem muita coisa competindo, né? Pela experiência da nossa consciência. Né? E o eu não é o único gestor dessa ocasião. A grande verdade é essa. Sabe? Mas a gente privilegia muito o eu e criou muito um sistema de pensamento da psique que se vale disso. Mas se você olha um pouquinho, principalmente para as esferas, algumas filosofias, espiritualidade, você não vai ter esse acesso de privilégio do eu. Né? Então, o eu não é o único agente de operação na psique, não é o único sujeito. Né? E também existem outras forças que sequer se configuram enquanto sujeitos como nós os concebemos. Né? Já que tudo é consequencial, né, que constitui a vida, o método da natureza. Tá? Então, tem muitas forças do inconsciente, muitos complexos em paralelo, que dialogam através de você, e você não vai ganhar consciência, porque você é muito pautado pela consciência de eu. E, tradicionalmente, seria o campo do espírito. Então, os intermediários do medo, que é o que você abordou mais diretamente, eles são agentes da psique, eles são espécies de parasitas da nossa consciência, porque eles parasitas da nossa consciência, porque eles se originam numa espécie de passividade ou alienação a parcelas do exercício da consciência. Então, eles são exercícios da consciência que deveriam ser exercícios do eu, que ganham autonomia. Então, são fragmentos operando por si só e para si mesmos. Então,
Nenhum intermediário do medo tem o privilégio que o ego tem, e esse é um privilégio do ego, de uma certa noção da globalidade. Entendo que é uma certa noção, não é a globalidade, é uma certa noção de dimensionamento global. O triste é ver que alguns eus perdem isso quando ficam excessivamente focais e determinativos. E aí, geralmente, quando a pessoa está nisso, está lá enredada com, sei lá, né, bota um círculo aí com alguns graus desse diâmetro, né, você vai ver que o resto tudo é imediato do medo, né? Conjugando partes e se alimentando, consumindo energia, consumindo potência, né? E produzindo coisas que não necessariamente se conjugam em torno de uma noção global de cuidado. Então, os intermediários do meio eles são fragmentos do exercício da consciência que ganham autonomia, na maior parte das vezes por conta de sofrimentos, de traumas. Então, eles são cuidadores daquele pedacinho. Cuidadores daquele pedacinho. Mas você tem muitos em você, você vai ter uma confusão. Você vai ter, porque não vai ter a Assembleia dos Intermediários do Medo, a votação para o presidente, mas não vai ter. Eles não fazem isso. Eles permanecem numa eterna competição. E mais, o ego é o eleito da psique via evento da infância. Né? Então, fundamentalmente, eles estão o tempo todo competindo por quem vai substituir o ego numa impossibilidade de substituir o ego. Isso impõe sofrimentos tremendos. A experiência de uma pessoa muito fragmentada assim vai ser de percorrer distâncias imensas sem conseguir produzir um contorno que dê uma noção de integridade do porquê fazer isso e aquilo reunidos num determinado significado de sentido. E aí, quando você não tem essa coesão em termos de significado de sentido, a vida perde o sentido, perde o porquê, entende? Há um esvaziamento, um padecimento afetivo, né? E aí, por conta disso, culmina com o tempo no próprio desmembramento da identidade. Aí você vai para o estado de angústia profunda, estado de intensidade de ansiedade. Tem muitas repercussões da gente normalizar uma passividade, porque não existe vacância de poder, vacância de governo, essa é uma frase antiga, né? Se você não está exercendo algo, está, imediatamente algo assume. Tá? E, geralmente, esse algo é uma parte não endereçada sua, que pode ganhar essa capacidade de autonomia, ou que é prévio. Os dois principais, a maior parte dos intermédiários do medo são repercussões das permissões parentais não endereçadas por diferenciação. São os dois grandes intermediários do medo. O que eu mais trabalho naquele fenômeno? Papai e mamãe agindo o tempo todo. Aí você tem a instância de uma consciência infantil que não tem a gravidade do viver, não opera numa noção consequencial, numa temporalidade excessivamente subjetiva, está lá. Então, acabam sendo as impressões dos cuidadores parentais ainda operando enquanto intermediários do amor e do medo. E aí você vai ter repercussões que vão se especializando a partir disso, sabe? É mais em torno disso que acontece. Só continuando um pouquinho nessa pergunta, então você está falando que além que os intermediários do medo, eles vêm muito a partir dessa perspectiva mais passiva do eu, né, que não pegou o governo. De outros Mas sujeitos então, também. o quê? Isso também opera em outros sujeitos, não são só do eu, tá? Você tem na família, nos vínculos. Mas você também falou de dinâmicas ocultas que não têm a ver com a passividade. Não, de maneira alguma. De maneira alguma. Por quê? Vamos lá, a moralidade ela exerce o papel de intermédio, né? Ela vai colocar potências em expiação e vai agendar um campo que vai estar mais pautado pelo reconhecimento do outro, né? E garantia de pertencimento e participação, né? De quem você é. Isso é um intermediário. Moral é uma forma de intermediário, né? E ela tem uma assimilação, ela opera. Eu sofro. A gente sofria por culpa até pouco tempo atrás, né? Entende? Até eu estava, talvez eu use até isso na aula, eu estava pesquisando um psicanalista falando exatamente sobre isso. Tem um cara muito interessante, ele estava falando sobre, fez uma dobra de pensamento sobre a Lava Jato, que é uma operação que correspondeu muito ao que seria aquelas mãos limpas na Itália, né? E esse vídeo é da época, tá? É de um psicanalista. Ele falou o seguinte: nessa época, ele estava criticando, fazendo uma dobra crítica sobre a Lava Jato. Nessa época, né? Ou seja, nesse período de tempo, relacionando com a Operação Mãos Limpas, vários empresários e políticos italianos tinham se suicidado porque não aguentaram a culpa. No Brasil, ninguém se suicidou. No Brasil, ninguém se suicidou. Isso é consciência de culpa. Entende? É muito interessante isso, entende? Então, não tem peso, não tem gravidade. Ele até fala, a preocupação desses foi a imagem pública.
Então, ou seja, a gente não sofre mais, a gente não está mais disponível a sofrer as consequências dos danos que a gente comete à nossa sociedade. Porque se você tem consciência de culpa, ferrou. Você vai ter muita desmedida, muita tirania, muito psicopata, no final das contas. É muito grave isso acontecendo. Sabe? Então, a culpa é uma espécie de expiação, uma conversa silenciosa que eu travo com você, eu travo com Deus, eu travo com a lei, por conta disso, né? E aí isso sim dimensiona as minhas potências de uma espécie de gerenciamento íntimo para não machucar o outro, para não ferir o bem comum. E a gente foi abandonando gradativamente. E atualmente, no nosso entorno, isso é caricato. É uma coisa absolutamente caricata, num nível de absurdo e de colapso. Então, isso é intermédio, a assimilação de intermédio. Né? E uma série de outras. Você pergunta de um outro agente psíquico, a morte é um agente psíquico. Né? E olha quão contundente ela é. Tem muitos agentes psíquicos. Com um potencial, com poder imenso. Vou continuar aqui. Você fala da percepção, né? Que a gente tem uma impressão parcial da realidade. E que você foi fazendo nas suas experiências, né, de percepção, do silêncio, você foi percebendo que era possível ter ai, como eu posso fazer? Um contato mais sutil com essa realidade, mas sempre é uma percepção parcial. Sim. Por quê? Como é que você percebeu que sempre é parcial? Porque ela pode mudar a qualquer instante e se mostrar como uma outra realidade. A gente experimenta isso. Eu tenho certeza que você sabe disso. Sim? Então, tem coisas que a gente sabe, mas a gente não tem a coragem de admitir, porque elas balançam a gente profundamente. Né? E se você ir no outro ponto, tá? É só conversar interessadamente com outra pessoa. Ela vai mostrar que a noção de totalidade dela é diferente da sua. Eu já tive experiência de ser convencido por outro e conseguir, né, ter esse influxo de relativização da minha percepção de realidade. Isso é ocasião do humano. Então, a manutenção da ilusão de que o mundo é como eu vejo é uma manutenção de uma ilusão muito infantil, de quem só está disponível a ficar acomodado na dimensão mais imediata de sua individualidade. É a primeira coisa que práticas espirituais mais profundas vão dar porrada. Então, o mundo é uma ilusão, isso é maia, né? Você vai ter frases bem conhecidas disso. Estão provocando isso, que você sabe que é o mundo, você sabe, então tá bom, você vai confiar nisso mesmo, sabe? Então você vai desvendar que existe o intermédio da percepção e ela é cheia de condicionamentos. O mundo não é o que você chama, né? Então essa ilusão de totalidade, da parcialidade é o que constitui muito da nossa individualidade, é a ilusão do eu. E se você quer uma prática espiritual, você vai ter que começar a estranhar isso. Só que estranhar isso vai gerar uma aflição tremenda. Né? Porque a gente veste as coisas para ter uma dose de então sei o que é, não estou em risco. Né? Se eu não sei, pode ser que eu esteja em risco. Vai chamar o que? O medo. Ela até é pautado nesse problema. Né? Não, você não sabe, então você vai ter um influxo de medo para dimensionar alguma dose de sabedoria. Entende? Então, são muito grandes as repercussões dessa noção de parcialidade tomada como totalidade. É uma ilusão que de tempos em tempos nos serve, tá? Porque a ilusão também serve a vida, não estou me opondo ao papel dela, não. Tá? Se você vive o tempo todo isso, você vai viver um estresse tremendo, nem seria saudável. Mas você tem que, primeiro, quando você é convocado a estranhar o mundo, ou a si mesmo, né? Porque dentro da filosofia, já vi vários pensadores falando que você tem, de fato, uma relação ao imundo. E o imundo é o que resume todas as coisas, né? E aí, novamente, isso é uma provocação que eu não sei aonde termina o eu e começa o mundo, você sabe? Não tem. Então, você sabe que é um artigo de conhecimento? Onde é que acaba o eu e começa o mundo, né? Porque aqui, eu sou isso agora com vocês, me valendo. Onde é que está? Onde é que acabou meu eu? Eu não sei. Entende? Então, isso é a explicação, isso é conceitual, é intelecto operando, né, intermediando a minha relação com essa coisa extremamente arriscada que é viver, sabe? Sei lá, eu paguei direitinho o Vasco, o pedreiro que fez essa casa, mas nada me garante que isso não vai cair sobre minha cabeça, né? Sei lá, entende? Então, eu tenho uma série de assimilações solidificadas na minha cabeça para me conferir segurança e estabilidade, sabe? Mas muitas delas são artigos do esquecimento que precisam novamente voltar a ser perguntas para endereçar o problema
tanto da cura quanto da criação. As que não são, deixa lá operando em silêncio, nada de errado com isso, né? Não é duvidar de tudo o tempo todo, é um saco, né? E também não é saudável, a ideia não é essa. Mas aquilo que precisa ser estranhado porque está decadente, está perdendo tempo, perdeu a validade, está opressivo, está oneroso, né? Então, aí sim, aí você deve sim recolocar no problema do estranhamento, tá? A minha última pergunta. Você fala que as conclusões são o caminho do conhecimento e que as aberturas são o sentido da renovação da consciência. Elas são posturas diferentes. Eu queria te pedir para falar um pouquinho sobre essa diferença de consciência e conhecimento. Uhum. Eu trabalho muito para abertura, eu tenho a noção de que nós somos abertos, né? E consciência deve ser uma articulação de uma abertura e não de um fechamento, tá? E aí sim, eu evidencio dessa maneira porque de fato existe uma tendência dicotômica entre essas duas possibilidades, como se elas não pudessem ambas interagir com justiça, dizendo dessa maneira, né? Eu acredito que o que mais evidencia a nossa situação existencial, por conta disso mais fundamental de todo indivíduo que se conduz, é essa abertura, né? E ela só vai se tornando, na verdade, mais abrangente com o tempo. A gente usa muito a capacidade de se definir e de concluir como forma de se alienar dessa abertura constituinte de todo ente existente, porque isso é, inclusive, para além do ser humano. E esse fechamento conclusivo produz uma ilusão de poder, de capacidade de determinação que leva muitas pessoas a estados de saúde psíquica e afetiva doentio, porque, de fato, ela vai pautando um senso mesmo que vai se distanciando na natureza, que flui nessa abertura constante e incessante. Então, isso seria uma espécie de ilusão de poder pautada pelo controle e pela assimilação das coisas na forma de conhecimento, que é radicalmente diferente do que seria produzir consciência de si mesmo. E aí você vai entrar em contato com aspectos de mim mesmo que são dolorosos, me constituem tristezas, medos, alegrias, mortes que eu experimentei, minhas próprias, de outras pessoas, né, que me são caras, né, os lugares por onde eu passei que agora estão assimilados e sustentam, né, via memória, minha identidade, né, tudo isso opera enquanto campo de consciência. E por conta disso, o que quer dizer abertura? Disponível a novos afetos. Disponível a novos afetos. Lá não vai vir em primeiro plano. Então isso que você fez mobilizou aquela sensação que eu tinha naquele lugar. Não vai vir na forma sensível, sabe? E vai se despejar em seja lá o que a convocou. E isso é mais próprio do processo de consciência, sabe? E eu descobri uma coisa muito grande: a consciência não, o conhecimento não tem como competir com isso. Você não tem mesmo como produzir um conhecimento com a complexidade que abrange uma consciência. Não tem. Tá? Não tem. Não a consciência humana quando contempla afeto, tá? Porque tem o papel do erro, tem o papel do acidente que nos constitui, e isso é complicado, né? Tem todos esses milhares de anos de experiência que produziu esse corpo e essa psique, né? E tem também uma coisa que eu não sei se um robô, uma inteligência artificial, né, indo para esse campo, vai contemplar, que são as intencionalidades ocultas, que as relações são cheias. Como é que o robô vai? Nem como, entende? Elas se entrelaçam, né, numa reunião de pessoas. Isso é nada perto da complexidade do ser humano, isso tudo afeta. Né? Olha, até mostra como a gente é mobilizado por coisas que nem passam pela articulação do nosso conhecimento, porque nem estão disponíveis a serem produção de conhecimento. Não tem isso, porque nem o conhecimento não pode dar conta de tudo, ele não tem como ser um articulador de todas as coisas. Ele faz o que ele faz, ele produz conhecimento, mas não quer dizer que seja correlato ao material ao qual ele se investiu. Ele é uma representação de um investimento frente ao algo. Aquele algo que foi investido na produção de conhecimento continua disponível a outros investimentos, a outras possibilidades, né, de articulação. Tá? Então, isso é um campo muito, 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 muito vasto. Né? Então, o Aletheia é uma proposta de consciência, de produção de senso de si mesmo, enquanto disso é um trabalho que se encarrega cada um, né? E produz muito conhecimento em segundo plano, mas a gente não privilegia o problema do conhecimento. Tá? É uma espécie de subproduto do processo de consciência. O que nos interessa são as provocações da produção de consciência. E a riqueza, né, do que seria os dimensionamentos afetivos, inclusive de atrito, dos encontros dessas consciências.